variando o destino de um para o outro conforme o serviço utilizado, conforme a porta que iremos acessar, quem está rodando aonde. E use Bridge Network, Bridge. Essa é a opção mais adequada, porque a máquina virtual irá ter um IP próprio na rede. Você tem o IP do host, que pode ser 192.168.1.3, e o IP da máquina virtual, que pode ser 192.168.1.4. A máquina virtual, a gente consegue enxergar ela na rede como um todo, na rede inteira. Todos os nós se enxergam aí. E vamos clicar mais uma vez no avançar. Escolhemos Bridge e vamos avançar. Agora aqui, os tipos de adaptadores de I/O, controladoras de disco. Temos a controladora IDE, que vai trabalhar com o padrão ATAP, e temos os adaptadores SCSI, que podem trabalhar com BuzzLogic ou LSI Logic. Vamos manter BuzzLogic aqui e avançar. Disco. Criar um novo disco virtual. O que essa opção faz? Ela vai criar um arquivo que vai ter todo o conteúdo do disco rígido da máquina virtual. O disco rígido da VM será esse arquivão aí que irá ser criado. Usar um disco virtual existente. Caso você tenha um disco virtual de outra máquina virtual e quer utilizar nessa, pode utilizar essa opção. E use um disco físico do host. Se você tem um outro HD espetado na sua máquina e quer utilizar ele com a máquina virtual, aí usa esta opção. Aqui, mas essa opção aqui é muito perigosa. Se a gente seleciona o disco que está o sistema operacional do host ou alguma coisa importante, aí já era, né? Se a gente for formatar tudo. Então iremos ficar com a opção Create a New Virtual Disk e avançar. Temos aqui tipo de disco virtual, IDE ou SCSI. Se você tem um HD Serial ATA e um sistema operacional que suporte Serial ATA, o próprio VMware recomenda usar o SCSI. Como a gente selecionou um sistema operacional que só é compatível com IDE, ele recomendou a opção IDE. Aí iremos deixar a opção IDE marcada. Vamos criar um disco IDE. Avançar. Tamanho do disco virtual. Esse arquivo que a gente vai criar, qual que é o tamanho máximo dele? A gente está recomendando aqui, o VMware recomendou 8 GB. Para quem vai instalar um DOS e um Windows 3 é muita coisa. Vamos deixar um HD grande para a época aqui, 1.2 GB. Tá de bom tamanho, né? 1.2 GB. E temos opções. Allocate All Disk Space Now, que irá fazer? Ele irá preencher, ele vai criar um arquivo com 1.2 GB de tamanho direto. Aí se a gente deixa essa opção desmarcada, esse arquivo do disco rígido da VM vai crescendo conforme formos gravando arquivos nele. E temos outra opção, Split Disk into 2 GB Files. Essa opção, caso você crie um disco maior do que 2 GB, ele divide esse arquivo em pedaços de 2 GB. Essa opção ela vem marcada por padrão se você criar a máquina virtual e uma partição formatada em FAT32 ou em um sistema de arquivos que não suporte arquivos com tamanho maior que 2 GB. Então iremos, no nosso caso, deixar as duas opções desmarcadas. Aqui essa opção na minha máquina pode ser deixada desmarcada porque a minha partição ela é formatada com NTFS. Caso aqui eu estou utilizando o Windows XP com formatação NTFS, então ele suporta arquivo com tamanho maior de 4 GB.
Avançar. Aqui iremos especificar o nome do arquivo do disco rígido virtual. No caso esse, o Windows 3.1.vmdk. Iremos manter o nome padrão, concluir. Concluiu, ele apareceu na aba Windows 3.1. Tem os comandos: startar a máquina virtual, editar as configurações e clonar. E o sumário da máquina virtual: memória, HD, qual a porta e o tipo, CD-ROM, o tipo e a porta, controladora de disquete, placa de rede, placa de som e número de processadores. Essas são as configurações básicas da nossa máquina virtual. Vamos dar um boot nela para ver? Vamos dar um boot nesse bichão aqui. Só aguardar um pouco. Veja, apareceu a telinha do VMware. Ele está tentando dar um boot pela placa de rede. Como não vai achar sistema operacional, ele vai falhar. Para a gente colocar o nosso console para controlar a máquina virtual, ou seja, o teclado e o mouse controlando a VM, iremos só dar um clique na área da nossa máquina virtual, que o foco ele está dentro da VM agora. O controle do console, teclado e mouse está para a VM. Para a gente voltar o foco para o sistema host, pressionamos as teclas Ctrl e Alt juntas. Veja, o cursor reapareceu e estamos com o foco novamente na VM. Vamos parar aqui. Veja, vamos dar 2 cliques em memória. Aqui podemos configurar a memória da máquina virtual. A gente pode aumentar ou diminuir a memória. Hard disk. Qual que é o nosso arquivo do disco rígido? Tamanho corrente, o quanto que a gente tem no nosso sistema de arquivos, o tamanho máximo. Temos alguns utilitários aqui, defragmentação, o mapa, CD-ROM. Quais as opções que temos para configurar o drive de CD? Veja, Connect at Power On, Connection. Essa aqui é uma guia importante. Veja, Use Physical Drive. O que significa essa opção? Ela irá utilizar o nosso drive de CD-ROM do host. Aqui está Autodetecta e os drives de CD ou DVD da sua máquina, o drive D e o drive E. No meu caso, que eu tenho aqui. Podemos selecionar um dos dois. Aí, se a gente colocar um CD no drive D, o foco do drive de CD-ROM irá aparecer para a máquina virtual. Aqui temos as opções conexão